Centro de Estudos da Unesp de Botucatu está na 7ª posição em um site de turismo que lista as melhores atrações da cidade para se visitar. Então, se você ainda não conhece, é hora de saber mais sobre o CEVAP, o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos. Quem conversa sobre esse centro de estudos com a gente é o professor Rui Seabra Ferreira Júnior, que é o diretor aqui do CEVAP. Então, obrigada por receber a TV Câmara aqui em um de seus laboratórios. Eu que agradeço a atenção e por divulgar o nosso trabalho. Então, para começar, essa lista que saiu desse site de turismo, na verdade, ele está se referindo ao Serpentário, que é aberto a visitações, mas o CEVAP é um centro de estudos, então ele é muito mais do que isso, né? Perfeito. Nós somos um centro de pesquisa de fronteira da universidade, né? Da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Então, aqui nós realizamos pesquisa que não é comumente feita em outros setores da universidade. Esse é o nosso diferencial. Vou falar um pouquinho mais sobre as pesquisas também. E nós temos agregado uma área de educação ambiental. Como o nosso foco são animais peçonhentos, ou seja, serpentes, aranhas, escorpiões, sapos venenosos, a gente tem uma área dessa para tentar desmistificar esses animais junto à população. Então, normalmente as pessoas trazem esses animais para a gente, o público em geral, né? Pessoal de fazenda, bombeiros, vigilância, traz os animais para a gente e a gente acaba expondo alguns ao público. Temos uma parceria boa já com a Secretaria de Educação, que traz as crianças diariamente aqui, pela manhã e pela tarde, para uma visita ao Serpentário. E o CEVAP, a criação do CEVAP data de 1993, então são mais de 20 anos de trabalho. Então, de onde surgiu essa iniciativa de se estudar especificamente venenos e os animais peçonhentos também? Perfeitamente. No ano de 2018, agora, o CEVAP completa 25 anos desde a sua homologação pela universidade. Mas antes disso, já em 1988, 89, um grupo de pesquisadores, liderados pelo professor Benedito Barra Vieira, sentiu a necessidade de estudar um pouco mais dos envenenamentos causados por esses animais, principalmente as serpentes. Nós temos em Botucatu cerca de 200 acidentes por ano, né, são atendidos no Hospital das Clínicas, apenas com serpentes. E ele, como professor de doenças tropicais e infectologia, atendia esses pacientes e sentiu a necessidade de conhecer um pouco mais para ajudar no tratamento desses pacientes. Dessa interação com esse grupo, nascia o CEVAP, que hoje faz parte, desde a sua fundação, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Veterinária e Zootecnia, o Instituto de Biociências de Botucatu, o Instituto de Biociências de Rio Claro e a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara. Essas 5 faculdades integram hoje o que é o CEVAP. E o que representa para o meio acadêmico, para o meio científico, esses estudos que vocês fazem nessa área em específico? Hoje nós fazemos o que chamamos de medicina ou pesquisa translacional, que é aquela de tentar entender algum mecanismo, conhecer alguma molécula e desenvolver um produto, ou seja, um tratamento, um diagnóstico, para realmente tirar todo o conhecimento que é gerado na bancada laboratorial, nos nossos laboratórios, e aplicar no ser humano ou nos animais. Tem um resultado concreto, vamos dizer. Exatamente. Então, o nome disso chama pesquisa translacional, que você tira o conhecimento do laboratório e aplica no ser humano. Esse é o foco do CEVAP hoje. Diante disso, nós temos 2 cases de sucesso, que um é o selante de fibrina, que é um biopolímero de fibrina utilizado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Ele estimula a aceleração da cicatrização desses pacientes. E o outro é um soro contra picadas de abelhas africanizadas, que não existe no mundo tratamento para esse tipo de acidente. Nós fomos pioneiros em lançar esse soro, né, com a ajuda do Instituto Vital Brasil, que já é um instituto famoso na produção de outros soros aqui no Brasil, que nos ajudou a finalizar o produto
ia colocar para ensaios clínicos já em pacientes humanos. Interessante você falar isso, porque recentemente você e outros membros do CEVAP, do Instituto Vital Brasil e do Instituto Butantan receberam uma moção de congratulações da vereadora Jamila, justamente pela criação do primeiro soro antiapílico do mundo, que é esse que você falou, né? Destinado ao tratamento de vítimas de ataques de abelhas africanizadas. Então, nesses anos de CEVAP, realmente é um destaque esse produto. Sim, realmente para a gente, como pesquisador, é uma honra muito grande ter esse reconhecimento da comunidade, né? Via esse carinho que a vereadora Jamila nos fez. Eu digo reconhecimento porque foi, de certa maneira, entendido que alguma coisa aplicada numa universidade pública retornou para a comunidade, né? No caso, por meio de um tratamento inédito no mundo. Esse tratamento foi destaque na mídia de vários jornais. Eu recebi e-mails de colegas que viram em jornais na França, na Bélgica, nos Estados Unidos, na Austrália. Então, isso é muito interessante e mostra que a ciência brasileira ainda é muito competitiva, apesar dos cortes, da baixa que teve nos últimos anos. E esses são cases de sucesso, como você diria, mas e hoje? O que você poderia compartilhar com a gente sobre as pesquisas e os estudos que estão sendo feitos aqui agora? Esses estudos ainda continuam, porque são várias etapas até você conseguir colocar no mercado um medicamento, né? Nós temos uma agência reguladora hoje no Brasil, que é a Anvisa, que tem uma série de normativas que você tem que seguir. Primeiro você tem que fazer um teste para ver se é seguro para o paciente, se esse novo medicamento, por exemplo, não vai matar o paciente ao invés de curar. Então tem todo um protocolo para isso. E depois você tem que provar a eficácia. E para provar a eficácia você precisa de um número grande de pacientes em vários centros no Brasil. Não adianta você fazer só num centro isolado. Então nós estamos nessa fase com os dois produtos. É um longo caminho. É um estudo clínico fase 3 que é o último para você conseguir o registro do produto. Feito o registro, imediatamente você já pode vender, que no caso do soro vai ser distribuído pela rede SUS para o Brasil inteiro, pelo Instituto Vital Brasil, que é quem vai fabricar. No caso do selante de fibrina, existe uma empresa chamada Caivo, que licenciou a patente da universidade e vai produzir também juntamente com o Instituto Vital Brasil para estar colocando no mercado esse produto. Então é nessa fase que nós estamos. E não tem previsão? É difícil prever o tempo, assim, quando vai chegar realmente? A gente acredita que esses estudos vão iniciar ainda esse semestre, ou no máximo no início do semestre que vem. Em um ano eles se completam, mas nesse período a gente já pode pedir o registro. Então está na fase final mesmo. Na fase final, ou seja, saiu o registro, imediatamente ele já pode ser distribuído para a população. Muitas vezes a gente escuta na própria mídia histórias de produtos e medicamentos que se fala, daqui 10, 15 anos vai estar no mercado, e é exatamente isso, demora muito tempo porque são fases, essas instruções normativas são rígidas que a gente deve seguir para garantir a segurança das pessoas. Vocês também estão com um projeto de uma fábrica piloto de medicamentos, é isso? Perfeito. Nesse tempo de estudo, nós percebemos que algumas coisas eram entraves na ciência brasileira para poder efetivamente tirar um produto da bancada laboratorial e levar ao leito hospitalar. Uma dessas dificuldades é quem produz essas amostras para você fazer os ensaios clínicos, para você pesquisar no paciente. Uma indústria farmacêutica grande, ela não vai fazer isso porque ela tem que construir uma linha de pesquisa, uma linha de produção só para isso, ou simplesmente parar uma linha de produção que ela tem e adaptar para ela produzir alguns miligramas ou litros daquele composto para ser testado. E ele ainda vai ser testado, a chance dele dar errado é muito grande. É um investimento grande para a indústria. Milhões de reais. Então a indústria não vai fazer isso. Então o Ministério da Saúde entendeu que seria necessário uma fábrica em pequena escala que pudesse produzir diferentes lotes de diferentes medicamentos para ser testado.
Isso a gente acelera o tempo, né? E quando isso for para o mercado, quando uma grande indústria se interessar, é apenas ela fazer o escalonamento que a gente chama, de uma planta que produzia 1 quilo para produzir 1 tonelada daquele medicamento. Para atender a demanda mesmo. A demanda brasileira e até mundial desse medicamento. E agora, quem que está envolvido nisso tudo, nesse processo todo? São pesquisadores, são alunos, pós-graduandos? Quem está aqui no dia a dia dos laboratórios do Cevap? Nesses 2 estudos, propriamente ditos, são mais de 150 pessoas envolvidas. Bastante. Então, tem desde das pessoas que atuam aqui no laboratório, um grupo de pesquisadores e pós-graduandos. Nós temos até alunos de iniciação científica júnior, que a gente chama, que são aqueles alunos do ensino médio, fundamental, que nem entraram ainda na faculdade, mas já tem uma bolsa de pesquisa aqui e fazem a sua iniciação científica aqui, e até pós-doutorandos. Por outro lado, a gente tem aquelas pessoas que trabalham no campo. No caso do nosso produto, uma parte vem do búfalo. No caso das abelhas, uma parte vem do veneno das abelhas. Depois vai ser produzido numa fazenda de cavalos. É uma rede mesmo, né? E por final vai ser testado na unidade de pesquisa clínica, que é o PECLIN, lá na Faculdade de Medicina. Que aí você tem um corpo de médicos e enfermeiros e farmacêuticos que realizam o acompanhamento dos pacientes que recebem esse produto experimental ainda. Então, quando a gente fala do Cevap, a gente está na estrutura física do Cevap, mas tem toda essa interligação com várias outras unidades e pessoas e tudo mais. Exato. Hoje, para fazer esse tipo de pesquisa, né, você precisa de uma rede multiprofissional, né, você precisa de farmacêutico, você precisa de médico, de veterinário. A minha formação é médico veterinário, formado aqui em Botucatu. Então, você precisa desse conhecimento de diferentes cabeças para fazer as coisas avançarem mais rápido. E a dificuldade está em você fazer a gestão dessas todas as pessoas, né? Gerir pessoas não é fácil, o ser humano é complicado por si só, cada um tem a sua necessidade, o seu ego. Então, hoje, graças a Deus, a gente consegue ter uma equipe dedicada e focada na resolução desses problemas. E só para eu não perder a pergunta, essa fábrica de medicamentos que você citou seria implantada aqui? Isso, essa fábrica de medicamentos é um investimento já aprovado pelo Ministério da Saúde, que aportou 12 milhões de reais nesse projeto, vai ser construído aqui no Cevap. Agora, a partir desse ano, no meio do ano deve estar pronto o processo licitatório. Então, é um dinheiro muito grande que a gente está trazendo para o nosso município, que certamente, durante o seu funcionamento, também vai atrair muitos empregos. Nessa fábrica ainda vai funcionar uma filial do Instituto Vital Brasil, que vai ser o laboratório de pesquisa e desenvolvimento do Instituto. Ou seja, todo o conhecimento gerado aqui vai ser colocado para ser produzido na fábrica do Instituto lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Bacana. E a gente tem falado assim de pesquisas que parecem ser grandes, importantes, mas para quem não entende nada, explica pra gente como se estuda esses venenos e esses animais peçonhentos. A gente vai ver em algumas imagens aí, que a gente vê as cobras em alguns viveiros e tudo mais, mas como que se estuda? Como eles são armazenados? Como são os laboratórios? Explica pra gente. Primeiramente, é feita uma seleção desses animais. Então nós temos uma quarentena onde os animais ficam 60 dias para efetivamente entrar no nosso serpentário. Porque muitas vezes alguns vêm machucados, doentes, e se essa doença se propagar para dentro do nosso serpentário, a gente pode ter uma morte coletiva. Então é feito primeiro essa triagem e uma quarentena. Aí esses animais recebem todo um cuidado veterinário e são alocados aqui dentro do Cevap. Após isso, nós fazemos extrações de veneno a cada 30 dias. Então, as serpentes, para quem não sabe, elas se alimentam também muito pouco, elas se alimentam uma vez por mês, apenas aqui, e a gente extrai veneno delas também uma vez ao mês. Extraído esse veneno, ele passa por um processo de filtragem e limpeza desse veneno, e ele é seco e vira um pozinho. Aí ele é armazenado no nosso banco de venenos. Esse banco de venenos a gente tem cadastrado todas as serpentes aqui, porque a gente tem o nome e o sobrenome dessas serpentes, todas elas têm um microchip, então a gente consegue saber quem é quem.
se é uma serpente macho, se é fêmea, se é uma serpente que veio da região de Botucatu, se é uma serpente que veio de outro estado. E o seu veneno também tem diferenças sutis. E a gente estuda também essas diferenças. Aí, aqui no laboratório é que, vamos dizer, a mágica acontece. Os venenos são ricos em proteínas e proteínas são ativas no corpo humano, né? Então, um exemplo disso é o antihipertensivo captopril, que foi inventado a partir do veneno da jararaca. Não sei se a maioria das pessoas não deve saber disso, mas no veneno da jararaca tem lá uma proteína, uma porçãozinha do veneno, que tem atividade antihipertensiva, que controla a hipertensão arterial. E o que os pesquisadores fizeram na década de 60 foi isolar e fazer um medicamento a partir desse pedacinho do veneno. E hoje o captopril ou enalapril é vendido mundialmente. É o famoso nome até, né? Exato. E eu até ia perguntar se você tinha alguma curiosidade para falar para as pessoas que estão assistindo, mas a própria pesquisa, o jeito que acontece já é curioso, né? Para quem não lida com isso, Os animais peçonhentos, de certa maneira, atraem muito a curiosidade das pessoas, porque não é um animal que nós vemos no dia a dia, né? Ele está embrenhado na mata, ou muitas vezes embaixo de tocos, no solo. Não é um animal que a gente costuma ver. Por isso que a gente tem o serpentário aqui, que tem animais até de outros países, que a gente recebe também aqui e abre para o público. Temos monitores, né, que recebem treinamento para acompanhar as turmas de crianças. Muitas vezes profissionais de saúde também vêm fazer treinamento aqui para saber como manejar, no caso de encontrar um animal desse, no caso de receber um paciente, tanto humano quanto veterinário, né? Nós treinamos os residentes da medicina, nós treinamos os residentes do curso de medicina veterinária. Então isso é feito aqui no CEVAP. E já que você falou do serpentário, foi uma surpresa ele ser classificado, o Museu Serpentário, né, classificado como uma das melhores atrações para turistas aqui em Botucatu, para vocês? De certa maneira sim, mas nós não temos outro tipo de, vamos dizer, passeio público como esse no interior paulista. Nós temos o Instituto Butantan, na capital, que é bastante famoso, que também tem lá um museu biológico como o nosso, e nós temos alguns zoológicos, mas nos zoológicos você tem uma ou duas cobras apenas para visitação pública. E o nosso serpentário, o nosso museu, nossa coleção é específica nisso, né? Além disso, a gente ainda tem alguns lagartos, escorpiões, aranhas. Tem os escorpiões, a gente tem uma luz ultravioleta na caixinha deles, que as pessoas acendem e vê eles brilharem no escuro com a ação da luz ultravioleta. Então, a gente tem realmente um espaço adequado para produzir o público, para receber o público. E tudo isso aliado aos projetos de educação ambiental que as escolas da rede pública vêm visitar, né? Que nem você falou mesmo. Isso. Essa parceria com a Secretaria de Educação nos provê um recurso para estar imprimindo um livreto, né, que é distribuído gratuitamente a toda a população, às escolas, a algumas instituições, com os animais peçonhentos e algumas instruções do que se fazer em caso de encontrar um animal peçonhento ou ainda em caso de acidente, né? E aí a Secretaria coloca à disposição os ônibus escolares e as próprias professoras marcam e trazem a sua turma para fazer uma visita monitorada aqui. Então, todo dia pela manhã e pela tarde a gente recebe escolas de Botucatu e também de municípios da região e até às vezes mais longe, porque tem faculdades de veterinária, de biologia, outras faculdades que não têm esse tema também no seu quadro de matérias, né? Então os professores trazem os alunos para ter aula aqui com a gente também. Aí se você puder compartilhar os horários de funcionamento, como fazer, se é gratuito para quem quiser visitar. Perfeito. Bom, o CEVAP, a entrada no Serpentário ela é gratuita. Se você chegar aqui sozinho, você vai poder entrar, visitar, vai ser bem recebido. Ou também agendar com um grupo maior. O Serpentário está aberto de terça a domingo, né, inclusive feriados, das 9 às 5 da tarde. Então você chegando aqui, você vai ser bem recebido. Um telefone de contato é o 14 3880 7241, onde você pode estar agendando
a sua visita, ou pelo Facebook e site do CEVAP, que é www.cevap.unesp.br. E para a gente encerrar o programa e até para fazer jus ao nome, que é o Transparência, né? A gente já falou de várias coisas legais e falar só aqui a questão do financiamento. De onde vem a verba para o CEVAP? É só da Unesp? Existem outras fontes? E se inclusive pesquisas específicas recebem verba específica também? Você falou, tem esses medicamentos que já estão quase entrando no mercado, provavelmente outras que vão sendo outras pesquisas paralelas. Então, como funciona isso para a gente entender e encerrar? Isso faz parte também dessa pesquisa translacional. A Unesp hoje é uma universidade pública e quem paga a universidade é o contribuinte por meio do recolhimento do ICMS. Então, parte do ICMS do Estado de São Paulo é repassado para a universidade e a universidade paga o salário dos professores, dos técnicos, mantém os alunos, da bolsa, mantém energia elétrica, enfim, toda a estrutura. As pesquisas propriamente ditas são financiadas por instituições de fomento à pesquisa, como CNPq, FAPESP e outras instituições, CAPES, por exemplo, e até instituições privadas, né, que encomendam pesquisas, pagam por isso e são realizadas aqui dentro. O que nós estamos tentando realizar também aqui no CEVAP com a construção dessa fábrica é ter um ambiente propício para novas startups de biotecnologia. O que isso significa? Doutorandos ou pós-doutorandos que tenham uma ideia brilhante de transformar a sua pesquisa num produto, irão ter um espaço para desenvolver, irão ter um fomento à pesquisa, né? E poderão montar a sua empresa, a sua pequena empresa, aqui dentro da universidade. Incentivo mesmo, né? Exatamente. Isso, o marco legal da ciência e tecnologia, que foi promulgado esse ano, provê todas as regras do que pode e o que não pode entre essa parceria público-privada. E o interesse nosso é que essas coisas caminhem de uma maneira mais rápida, porque se um estudante desse monta a sua empresa e, vamos dizer, ganha muito dinheiro, é sinal que ele vai estar colocando alguma coisa no mercado para a comunidade, é sinal que ele vai estar gerando muito emprego e isso vai estar gerando impostos que vai estar reabastecendo o círculo virtuoso, né? Então esse é o nosso objetivo, que é acelerar. A balança comercial brasileira, no que tange medicamentos, ela é negativa anualmente em mais de 15 bilhões de dólares. A gente quer tentar diminuir esse valor. Muito obrigada pelas informações, não só em relação ao CEVAP, mas também à ciência e tecnologia que ocorre aqui no nosso município. Você ouviu um pouco mais sobre o CEVAP, conheceu um pouco mais, agora é só vir conhecer pessoalmente. Obrigada e até o próximo Transparência.